E se a árvore da vida fosse muito mais do que apenas uma lenda? O livro de Enoque descreve o arcanjo Miguel como seu guardião. Mas por que essa vigilância tão intensa? Entre as páginas desse manuscrito enigmático, encontramos descrições de reinos celestiais ocultos, montanhas reluzentes, uma árvore de fragrância inigualável e chamas eternas. Será que esse conhecimento foi deliberadamente mantido em segredo por representar algo perigoso ou transformador? Vamos explorar os mistérios celestiais, a vida além da morte e os motivos que tornam este livro um verdadeiro enigma para estudiosos até hoje. E no final, a grande pergunta: Miguel estava apenas protegendo uma árvore ou algo muito maior? Agora, imagine um livro tão impactante que foi relegado ao esquecimento por séculos. Não se trata de um simples manuscrito antigo, mas de um texto repleto de visões extraordinárias sobre anjos rebeldes, viagens interdimensionais e revelações que poderiam surpreender até os mais ousados escritores de ficção científica. O livro de Enoque desafia convenções e levanta questões profundas, o que pode explicar por que foi excluído de grande parte das escrituras oficiais. Talvez seu conteúdo fosse avançado demais para ser amplamente aceito. Mas há um detalhe que torna essa história ainda mais intrigante. O impacto desse livro atravessou gerações. Alguns dos primeiros pensadores cristãos, como Tertuliano, defendiam sua autenticidade e o consideravam uma fonte legítima de inspiração divina. Há passagens nele que parecem antecipar profecias sobre Cristo, o que gerou controvérsia entre as autoridades judaicas da época. Inclusive, a Epístola de Judas, no Novo Testamento, faz referência direta ao livro de Enoque. E não são apenas os cristãos que o estudaram dentro do misticismo judaico, suas ideias ecoaram ao longo dos séculos. O renomado pesquisador Gershon Solem identificou conexões entre os escritos enoquianos e conceitos do misticismo Merkavá, sugerindo que essa obra influenciou tradições espirituais bem além do que se imagina. O que torna esse livro tão intrigante? Ele parece preencher lacunas deixadas pela Bíblia tradicional, revelando detalhes que ampliam nossa compreensão espiritual. O livro de Enoque mergulha em temas profundos como a natureza dos anjos e o destino final da humanidade, funcionando quase como uma peça esquecida de um quebra-cabeça divino. É como assistir a versão completa de um filme, onde cenas inéditas trazem uma nova perspectiva à história que já conhecemos. Mas o que realmente torna esse texto tão surpreendente? Ao contrário da visão comum de um céu etéreo, envolto em nuvens e melodias angelicais, Enoque descreve uma estrutura celestial complexa, organizada em camadas, quase como um vasto domínio espiritual com diferentes níveis e funções. Sua abordagem sobre a vida após a morte também se destaca. O Sheol, o reino dos mortos, não é apenas um local de espera, mas um sistema bem definido, dividido em setores específicos para os justos, os virtuosos e os ímpios. Essa estrutura hierárquica sugere uma concepção do julgamento divino muito mais elaborada do que a simples ideia de céu e inferno. E aqui surge a controvérsia. Muitos consideram o livro de Enoque perigoso, pois suas descrições detalhadas de seres celestiais e conhecimentos ocultos serviram como base para doutrinas controversas ao longo da história. No entanto, mesmo diante da resistência, esse antigo manuscrito sobreviveu e se tornou parte essencial do cristianismo etíope, influenciando profundamente a visão espiritual dessa tradição. Seus ensinamentos sobre justiça, juízo divino e o papel dos anjos continuam a impactar o pensamento religioso. Seja visto como um texto sagrado ou uma obra fascinante da antiguidade, não há dúvidas de que seu conteúdo desafia nossas percepções sobre o mundo espiritual. Antes de seguirmos adiante, vale lembrar: o livro de Enoque pode não ser uma verdade absoluta, mas apresenta uma perspectiva valiosa que dialoga com as escrituras do Antigo Testamento. Se você está preparado para explorar esses mistérios, comente "Estou pronto" e continue essa jornada conosco. Quando você acha que já entendeu completamente a Bíblia, o livro de Enoque surge e balança tudo. Mas a grande pergunta é: por que ele causa tanta polêmica? Para muitos estudiosos religiosos, suas revelações são mais uma fonte de preocupação do que de admiração.
Mas o que há de tão alarmante nesse livro? O livro de Enoque se apresenta como um elemento surpresa no mundo dos textos sagrados, repleto de visões impactantes, descrições detalhadas de hierarquias angelicais e conceitos complexos sobre a vida após a morte. Mas, ao contrário de outros escritos, ele nem sempre se alinha com as narrativas encontradas na Torá ou em partes da Bíblia, e essa discrepância gera receios. Para muitos líderes religiosos, isso é motivo de alerta, já que o livro pode confundir os leitores, criando uma linha tênue entre o que é considerado parte da Escritura e o que não é. Imagine tentar resolver um enigma com peças escondidas em um texto antigo. Sem as chaves certas para decifrá-lo, isso pode levar a interpretações distorcidas que desafiam as crenças fundamentais e causam perturbações nas comunidades religiosas. Embora o livro de Enoque tenha grande significado em alguns círculos, como na Igreja Ortodoxa Etíope Tevaedo, que o inclui em sua Bíblia oficial, ele é amplamente rejeitado pelas principais correntes cristãs e pelo judaísmo. Essa divisão gera debates acalorados sobre sua autenticidade. E o que realmente coloca o livro de Enoque em uma posição controversa? Não é apenas sua dificuldade de interpretação, mas o conteúdo que ele apresenta. Entre os pontos que incomodam estão as descrições de anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e até se uniram com mulheres humanas, um conceito altamente controverso para textos religiosos. Além disso, sua visão do céu é complexa e desafia a ideia simplificada de um paraíso celestial. Enoque descreve uma estrutura de céu com vários níveis, cada um com características próprias, o que coloca em xeque nossa compreensão tradicional da realidade espiritual. Sua visão da vida após a morte também se distancia das representações comuns, como os portões perolados, mostrando um Sheol dividido em compartimentos para diferentes tipos de almas: os justos, os intermediários e os ímpios. Essa divisão coloca uma pergunta fundamental: quem define onde cada alma vai? Esse questionamento perturba muitos, que temem que ele enfraqueça a moralidade e a autoridade religiosa. No entanto, há estudiosos que, apesar das suas peculiaridades, consideram o livro de Enoque uma fonte importante para entender as origens do pensamento judaico e cristão primitivo. Para eles, ele oferece uma perspectiva sobre a evolução das crenças relacionadas aos anjos, à vida após a morte e ao conceito do mal, funcionando como um comentário antigo que ilumina conceitos familiares sob um novo ângulo. A grande questão é que muitos acreditam que o verdadeiro poder do livro de Enoque está em sua capacidade de questionar nossas crenças mais profundas. Ele nos desafia a repensar o que sabemos sobre o céu, os anjos e a natureza do bem e do mal. E, convenhamos, questionar é uma das melhores formas de expandir nosso entendimento, não é mesmo? Agora, prepare-se para uma viagem cósmica que vai virar sua cabeça. Como mencionamos, o livro de Enoque quebra tudo o que pensávamos saber. E agora, vamos embarcar no maior passeio celestial de todos os tempos. Enoque chega até os limites do mundo e o que ele encontra? Nada de nuvens suaves ou portões de pérolas. Em vez disso, ele presencia um fenômeno de fogo eterno. De dia e de noite, uma chama cósmica que nunca se apaga. Deus julgará o mundo, e essas montanhas funcionam como um imenso anúncio cósmico da sua autoridade. Mas a surpresa vai além disso. Árvores perfumadas cercam o tribunal celestial, com um aroma tão intenso que qualquer perfume comum pareceria insignificante. No meio delas, existe uma árvore tão única que as demais se tornam meras ervas daninhas ao seu redor. Essa árvore é uma verdadeira maravilha da natureza. Suas folhas jamais murcham, suas flores permanecem sempre vibrantes e sua madeira se mantém fresca o tempo inteiro. No entanto, o maior destaque é seu fruto. Imagine o sabor das tâmaras mais suculentas e deliciosas que você já provou, multiplicadas infinitamente. Mas por que essa árvore tem tanta importância? O arcanjo Miguel revela algo extraordinário. Essa não é uma árvore qualquer. Ela está reservada para os justos, os eleitos do reino espiritual. Após o dia do julgamento, ela será transplantada para o lugar mais sagrado e se tornará o superalimento eterno para os escolhidos de Deus. Estamos falando de vida sem fim,
alegria infinita e uma fuga permanente das adversidades da vida terrena. A jornada celestial de Enoque não apenas nos apresenta paisagens maravilhosas, mas também nos revela o poder de Deus, seu plano de julgamento e as recompensas para os justos. As estrelas flamejantes, as montanhas imponentes e a árvore extraordinária são símbolos de algo muito maior. Elas nos mostram que Deus tem um futuro glorioso preparado para aqueles que o seguem, algo que supera qualquer sonho ou desejo terreno. Você pode estar se perguntando: por que tanta atenção para uma árvore? Mas essa não é uma árvore comum. Sua importância e poder são tão grandes que até um arcanjo precisa protegê-la. Sim, você leu corretamente. Um arcanjo. A ideia de uma árvore mágica que concede vida não é nova. Muitas culturas têm lendas sobre árvores com poderes sobrenaturais. Contudo, a árvore da vida no livro de Enoque está em um nível completamente distinto. Imagine Enoque, explorando o céu, quando se depara com algo impressionante. Uma árvore única, diferente de tudo que ele já viu. Seu aroma é indescritível, mais doce que qualquer perfume humano. Suas folhas permanecem verdes e suas flores estão sempre em pleno esplendor, criando uma primavera eterna. O que torna essa árvore ainda mais fascinante é que ela não é só bela. Seu fruto, parecido com tâmaras, é incomum e extremamente poderoso. No entanto, os humanos não podem tocá-los, ao menos, não ainda. Mas por que uma árvore tão especial necessita da proteção de Miguel, um dos arcanjos mais poderosos? A resposta está no grande plano de Deus. Miguel revela a Enoque que, após o dia do julgamento, essa árvore será dada como prêmio aos justos e humildes, uma recompensa divina por sua fidelidade. O que torna essa árvore ainda mais significativa não é apenas sua promessa de vida eterna, mas o fato de ela simbolizar a restauração de todas as coisas. Ela representa a esperança de que, um dia, toda dor e sofrimento desaparecerão. Para aqueles que se mantiveram fiéis, essa árvore será a chave para a entrada no paraíso. Você já imaginou o sabor desse fruto? Segundo o livro de Enoque, ele não só é delicioso, mas traz uma alegria incomparável, apagando todas as dificuldades e trazendo conforto celestial. Agora, você deve se perguntar: por que Miguel, entre todos os anjos, é o encarregado de guardar essa árvore? A resposta é simples. Miguel é um guerreiro protetor de Deus, um dos seres mais poderosos. Se algo de valor imenso precisasse de proteção, certamente ele seria o guardião escolhido. Mas a missão de Miguel vai além da proteção. Ele também serve como guia, revelando a Enoque o verdadeiro significado dessa árvore. Ele não apenas a guarda, mas também preserva o conhecimento sobre ela. Mas, por que uma árvore tão poderosa necessita de proteção? Será que seu fruto é tão tentador ou será que ela é tão vital para o plano de Deus que precisa ser guardada até o momento exato para ser revelada? O livro de Enoque descreve um céu cheio de maravilhas, mas entre todas essas paisagens, montanhas de pedras preciosas, chamas eternas que alimentam as estrelas, é a árvore que se destaca. Ela não é apenas uma característica do céu, mas uma promessa, um vislumbre do futuro destinado aos fiéis. Achou a árvore da vida incrível? Prepare-se, porque a visão de Enoque está prestes a ficar ainda mais surpreendente. Se eu te dissesse que o céu é composto de montanhas feitas de joias e fogos que nunca se apagam, parece inacreditável, mas na visão de Enoque, isso é apenas o começo. Vamos revisar a jornada de Enoque até agora. Ele viajou por reinos celestiais, testemunhando coisas que desafiam qualquer imaginação. E agora, ele está prestes a descobrir algo que muda completamente a visão do que é o céu. Imagine uma chama eterna e imensa, queimando incessantemente, sem interrupção, dia e noite. O anjo Raguel revela que essa chama tem uma função vital. Ela alimenta todas as estrelas do céu. Não é apenas um espetáculo luminoso, mas a fonte de energia que mantém o cosmos em movimento. Em seguida, Enoque se depara com 7 montanhas imponentes, que não são montanhas comuns. Elas são feitas de pedras preciosas,
brilhando com uma intensidade além da imaginação. A montanha central, a maior de todas, se destaca como um trono divino. Sua base é de alabastro puro, e o topo de safira brilha mais intensamente do que o mais profundo oceano. Essas montanhas não estão posicionadas sem razão. 3 estão voltadas para o leste, 3 para o sul, e a maior está centralizada a um total de 7. O número 7, frequentemente associado à perfeição ou à totalidade nas Escrituras, possui um significado especial aqui. Essas montanhas, porém, têm um papel ainda mais grandioso. A montanha central será o local onde Deus descerá para se encontrar com a terra. Essas visões não são meros enfeites celestiais. Elas carregam símbolos profundos do poder divino e de seus planos futuros. O fogo eterno representa a presença imutável de Deus e sua energia infinita. As montanhas, por sua vez, são um reflexo da firmeza e autoridade divina. A visão celestial de Enoque não é apenas uma narrativa fascinante, mas também uma mensagem de esperança. Ela nos lembra que existe um plano maior e mais significativo além da realidade visível. Existe um lugar onde tudo é mais belo, mais poderoso e mais relevante do que qualquer coisa na Terra. Agora, falando sobre a justiça divina, há uma história no livro de Enoque que mostra o peso das consequências celestiais. Lembra-se de que todos serão julgados por suas ações? Bem, há um grupo de pessoas cuja história vai te surpreender. As esposas dos anjos caídos. Essas mulheres não eram simples mortais. Sua história é tão extraordinária que exigiu a intervenção direta de Miguel, o arcanjo que também protege a árvore da vida. E o que aconteceu com essas mulheres após o dilúvio? A resposta vai te chocar. Se você quer saber como Miguel lidou com as esposas dos anjos caídos, clique no vídeo e descubra uma das revelações mais impactantes do livro de Enoque. Acredite, você não vai acreditar no destino delas depois que as águas do dilúvio recuaram. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.